Fala, carniceiros, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Carnoficina, um canal voltado totalmente para o universo do horror. E hoje, finalmente, irei falar sobre horror cósmico, esse subgênero que muita gente está pedindo para mim estar comentando aqui no canal. E hoje irei contar para vocês de como que ele surgiu. Provavelmente muita gente já sabe, mas quem não sabe vai aprender, tá bom? E aproveitei também para fazer uma lista com alguns dos meus filmes favoritos que são obrigatórios para quem gosta desse tipo de gênero, para vocês assistirem. Não sei se vocês separaram, mas toda semana agora eu vou trazer um subgênero diferente. Semana passada eu falei sobre terror, essa semana é sobre horror cósmico. Inclusive eu fiz uma enquete aqui na página mesmo do canal, na comunidade do canal, perguntando o que vocês querem ver na próxima semana. Então vamos lá votar que ainda dá tempo, tá bom? Que eu vou elaborar toda semana. Então as próximas semanas vai ser só focadas nos subgêneros, tá bom? Para vocês conhecerem melhor sobre cada um, porque algumas pessoas têm um certo tipo de dúvida. E claro que eu vou estar sempre indicando alguns filmes, porque eu sei que vocês adoram. Mas antes de começar, queria convidar vocês para conhecer a nossa nova loja com camisas incríveis, inspiradas em grandes clássicos do terror. Nessa primeira coleção, todas as estampas foram feitas à mão, inspiradas nos filmes A Bruxa, A Hora do Pesadelo, Terrify, Alien e Halloween. Só lembrando que todas as camisas foram feitas com tecido Menegote Fio 30 penteado, o melhor do mercado e 100% em algodão. E para quem quiser adquirir, está disponível no momento nos tamanhos PMG, no valor promocional de R$55 somente até o Natal. Então não percam essa oportunidade, tá bom? Tá com um preço super acessível. Vou deixar o link da nossa loja no box de informação, certinho, para vocês adquirirem. E também o nosso Instagram, que é o @califuraoficial, para vocês conferirem todas as estampas, saber melhor sobre a nossa marca e tudo mais. Agora, dados os recados, bora falar sobre terror. Bom, gente, para começar, preciso pontuar que irei focar apenas na obra e não no autor, porque quem conhece, né, o criador, que é o H.P. Lovecraft, sabe que ele era um cara muito racista, e confesso para vocês que demorei um longo tempo para amadurecer essa ideia de separar a obra do autor, mas não dá para separar nesse caso aqui, porque querendo ou não, ele criou, né, uma nova forma, um novo gênero aí de causar medo, de proporcionar medo nas pessoas. Então é inevitável não citar o nome dele, porque através de suas obras vieram vários filmes aí, várias produções inspiradas que estão em ativa até hoje. Em resumo, o horror cósmico surgiu através dos livros e contos do H.P. Lovecraft, que desenvolveu uma filosofia literária que é conhecida como cosmicismo, que traz a descrença em um Deus superior e na proteção divina. Nessa filosofia somos vagantes cósmicos pequenos e indefesos perante ao universo, buscando entender nossa própria existência e falhando miseravelmente. Inclusive, na própria perspectiva do Lovecraft, somos pessoas indefesas e indiferentes comparados a insetos e até mesmo plantas, que com certeza o terror, né, consiste em algo muito maior que está além da nossa compreensão, nos tornando automaticamente vulneráveis. E muito disso foi retratado e ainda é até hoje através de produções de ficção científica envolvendo desde cosmos ou aquilo que é desconhecido, como os grandes vilões, onde a gente tem alienígenas e até mesmo monstros. Por exemplo, no filme Dagon, que é a primeira indicação de hoje, lançado em 2001, que é uma adaptação de um dos contos mais famosos do Lovecraft, chamado A Sombra sobre Ismet. Quando o barco que estavam com os amigos naufraga na costa da Espanha, os turistas norte-americanos Bárbara e Paul vão à procura de ajuda em uma pequena vila de pescadores chamada Ismet, na costa da Galícia. Coisas estranhas começam a acontecer até que eles descobrem que existe um mistério no vilarejo que está ligado a um culto onde os moradores locais adoram um deus desconhecido chamado Dagon. Dirigido por Stuart Gordon, que é o grande mestre do horror cósmico do cinema, que já dirigiu grandes clássicos como Reanimator e Do Além, Dagon traz um dos vilões mais assustadores de todos os tempos, que é o famoso Cthulhu, que é essa mistura humanoide de polvo com dragão que vive dentro
dentro dos mares. Gosto muito de Dagon e pra mim é uma das melhores adaptações do H.P. Lovecraft para o cinema, apesar de ter alguns defeitinhos, mas a gente dá um desconto porque o estúdio Gordon consegue criar todo um clímax de depressivo, tenebroso nesse lugar, nesse vilarejo, né, envolvendo esse povoado, que não para de chover nesse lugar nem um pouco, nem um minuto. Acho que eles gastaram a maior fortuna gastando com água por conta da chuva, tudo mofado, aquele aspecto sujo. E quando eles começam a descobrir o que tem por trás daqueles moradores bizarros que moram naquele vilarejo, vira um pânico coletivo e uma verdadeira luta pela sobrevivência. Esse filme infelizmente ficou um pouco datado no que se refere a efeitos em CGI, tá bom, gente? Já aviso vocês, mas isso não perde nem um pouco o charme dele, porque em compensação a maquiagem prática é absurdamente incrível aqui, todo o trabalho de próteses e tudo mais. Pra quem gosta de violência, é um filme bem sanguinolento, com muita violência, tá? Já deixo avisado também. Fora que é um dos poucos que explora essa figura do Cthulhu, desse vilão, apesar de não ser muito explícito. Foi usado CGI também em algumas cenas, mas eu até entendo o Stuart Gordon, porque ele foi bem cuidadoso, porque esse filme foi praticamente tirado do orçamento dele de seu parceiro de longa data, o Brian Yuzna, que é outro diretor e produtor incrível, que inclusive eu quero falar sobre esse diretor aqui no canal, porque eu sou muito fã dos trabalhos dele, e eles conseguiram fazer essa proeza, né, de fazer um filme tão megalomaníaco assim, nível da história. É tudo muito fantástico, é tudo muito grandioso, mas ao mesmo tempo feito com baixo orçamento e com o que eles tinham na época. Mas mesmo assim eles conseguem tirar leite de pedra, tanto que os 30 minutos finais são simplesmente insanos, que assim, baita filmaço que vocês precisam conferir, tá bom? Fiz questão de indicar Dagon porque os outros filmes já são bem conhecidos. Eu acho esse filme bem injustiçado, então confiram quanto antes. E pra quem quiser conferir, tem ele disponível. Olha, tô chorando. Emocionado com vocês. E pra quem quiser conferir, tem ele disponível aqui mesmo no YouTube, dublado e também legendado em ótima qualidade. Então aproveita enquanto tá disponível, tá, gente? Seguindo, a próxima indicação vai ficar com o filme Absinthe, lançado em 2011, que foi o primeiro trabalho de longa-metragem do diretor Mike Flanagan, antes mesmo do estrelato, em produções como Doutor Sono e seu último trabalho na Netflix, na série A Missa da Meia-Noite. O marido de Trish está desaparecido há 7 anos, mas ela reluta em aceitar que ele está morto. Mas um túnel misterioso próximo da sua casa e estranhos acontecimentos sugerem que o desaparecimento teve causas sobrenaturais e o marido dela pode estar sofrendo um destino muito pior do que a morte. Eu gosto muito de Absinthe, ele pra mim é um claro exemplo que o roteiro não precisa de muitas firulas para ser um horror cósmico de qualidade. Nesse caso, como eu falei pra vocês, foi o primeiro filme do Mike Flanagan muito antes dele ficar famoso. Eu já panfletava pra todo mundo conferir, eu era super fã dos trabalhos dele. E a história é bem simples, envolvendo essa mulher que o marido dela desaparece durante anos, até que ela decide seguir em frente, conhece uma nova pessoa, engravida, e para que alguém ajude ela nesse período de gestação, a irmã mais nova dela decide ir ajudar ela, onde acaba descobrindo que tem um túnel misterioso dentro dessa cidade, em que algumas pessoas que passam nunca mais são vistas. Não vou dar mais nenhum tipo de informação, mas vocês devem desconfiar o que acontece aqui, certo? Mas já vou avisando para vocês não criarem nenhum tipo de expectativa. Por que que eu falo isso? Porque o horror cósmico tá ligado ao desconhecido, então necessariamente não precisa de nenhum tipo de explicação lógica, tá bom? Então já fica o recado aí, porque o legal do horror cósmico é justamente o desconhecido, tá, gente? Porque muita gente que depois que assiste algum tipo de filme de horror cósmico, ou até mesmo Absinthe, fica se perguntando, poxa, cadê a explicação? Cadê a lógica disso? E não tem, tá bom, gente? Como eu falei pra vocês, é algo referente ao desconhecido, ao cosmos e tudo mais. E esse trabalho em específico foi tirado do próprio bolso do Mike Flanagan, outro filme que a gente tá falando aqui, que o próprio diretor teve que investir. Nesse caso, ele gastou apenas $70 mil que ele teve que pagar, e isso é baixíssimo orçamento nos Estados Unidos, porque lá eles costumam produzir filmes com mais de $100 milhões,
e ele produziu um filme apenas com 70 mil dólares. É muito simples a ambientação dele, só que muito efetiva também. Aqui a gente tem aqueles planos de fundo, onde a aparição surge atrás de alguém, é extremamente bizarro, é como se a gente estivesse assistindo um pesadelo. Super recomendo esse filme, ele tem uma pegada meio sobrenatural que transita pro horror cósmico, para vocês verem que esse gênero pode muito bem ser versátil e encaixar em diversos tipos de formas. Então, para quem quiser conferir essa obra, vocês terão que procurar na internet, mas é facinho de encontrar e tenho certeza que vocês irão gostar. Falando em versatilidade, outro filme que é um claro exemplo disso é O Enigma de Outro Mundo, lançado em 82, do mestre John Carpenter, que mostra que esse gênero pode transitar desde o body horror, ficção científica, até chegar no horror cósmico. No verão de 1982, um time de 12 pesquisadores trabalha numa remota estação da Antártica e descobre um ser alienígena submerso na neve há mais de 100 mil anos. Descongelada, a criatura mutante possui a habilidade de duplicar e se transformar em seu hospedeiro, matando-o em seguida e espalhando o terror. O problema é descobrir quem é o ser humano e quem é a possível criatura alienígena. Se tem um filme que exemplifica totalmente o que é horror cósmico, com certeza é O Enigma de Outro Mundo. Aqui a gente tem essa tripulação enfrentando uma criatura, tanto que eles intitulam essa criatura como a coisa, porque eles não sabem de onde que ela veio, não sabem como que ela funciona, né, o mecanismo dela, que ela acaba se alimentando de outras pessoas e duplicando as suas células, tanto que ela se espalha facilmente. Então aqui tem aquela famosa brincadeira do desconhecido, dessas pessoas ali sem entender o que está acontecendo, ao mesmo tempo sem entender como derrotar aquela criatura. É algo totalmente desesperador, porque eles não têm a dimensão de como derrotar aquilo e como aquilo pode ser perigoso para toda a raça humana. A parte do body horror, que significa modificação corporal, está bem presente nesse longa, e o que eu acho bem interessante é que a maioria dos filmes que envolve horror cósmico tem essa parte de mudança corporal, acho que até mesmo por conta do cosmos ou de criaturas de outra dimensão, que fica algo bem bizarro. A gente tem ótima direção do John Carpenter, que está impecável nesse filme, assim, obra de arte, perfeito tecnicamente, tanto na trilha sonora, a trilha sonora é impecável também. A maquiagem prática nem se fala, gente, é algo assim que não ficou datado, de outro mundo, muito bem feito, extremamente perturbador, com aqueles corpos um colado no outro e aquele barulho daquela criatura, é bem perturbador. Baita filmaço, obra de arte, pra mim um dos meus filmes favoritos de toda a vida, e que eu acho muito difícil alguém não ter visto ainda, mas se você for essa pessoa, procura na internet porque vale muito a pena. E claro que eu não poderia deixar de fora dessa lista um dos filmes mais famosos que tem essa abordagem dos últimos anos, que é claro que estou falando de O Nevoeiro, lançado em 2007, que é uma adaptação de um livro com o mesmo nome, do grande mestre do terror Stephen King. Depois que uma tempestade causa danos em sua casa, David e seu jovem filho vão à cidade para conseguir alimentos e suprimentos. Logo depois, uma espessa neblina atinge a cidade, deixando várias pessoas presas em um supermercado. Mas o barulho das pessoas que ficaram do lado de fora mostra que existe algo escondido por detrás daquela neblina. E temos aqui outro grande exemplo de horror cósmico envolvendo essa história de uma cidade que é atormentada por uma neblina que traz vários tipos de monstros, desde insetos gigantes a monstros de todos os tipos de formas. E o mais interessante aqui é que esse personagem central do David e seu filho ficam presos dentro de uma rede de supermercado com várias pessoas. E aí que mora o problema, porque começa a ter várias intrigas, porque são várias personalidades distintas, diferentes dentro desse supermercado. Tem também uma fanática religiosa que começa a dizer que tudo aquilo é culpa das pessoas, culpa de quem não é cristão, da sociedade, que é o grande juízo final, que acaba causando um grande pânico coletivo, transformando as pessoas em monstros também. Então tem aquele conflito, quem é o monstro de fato, se são as criaturas lá fora ou as pessoas que estão dentro desse supermercado. Para mim, O Nevoeiro explora o horror cósmico de uma forma muito completa, porque como o próprio Lovecraft não acreditava em Deus, era totalmente ateu e achava que a religiosidade era algo que atrasava as pessoas dentro
dentro da humanidade e ao mesmo tempo criava histórias de deuses, de pessoas adorando algum tipo de divindade. Traz um paralelo bem interessante, porque a gente tem essas pessoas embasadas no fanatismo religioso dessa personagem, e tem também essas criaturas que vêm do cosmos, que vêm de outra dimensão, que causa terror também. Então a gente tem os dois tipos de terror, tanto social envolvendo essas pessoas, esses fanáticos religiosos, e tem também a questão das criaturas. Eu acho um filme muito completo nesse aspecto, baita filmaço, só quem assistiu pra saber, tanto que esse filme causa um impacto impressionante nos 30 minutos finais, e pra quem quiser assistir, tem ele disponível lá na Prime Video. Bom, galera, por hoje é isso, espero de verdade que vocês tenham curtido, só lembrando que tem vários outros filmes envolvendo horror cósmico, esses foram apenas alguns, tá, que eu mencionei pra vocês assistirem, mas tem também o Enigma do Horizonte, tem Evil Dead, que se enquadra dentro do horror cósmico, tem Necronômico, o Livro dos Mortos, que é um filme bem interessante, é uma antologia, né, que é uma adaptação do H.P. Lovecraft também, tem vários outros filmes incríveis, tem até aquela série da HBO, que lançou recentemente, qual que é o nome? Raised by Wolves? Não, Yuri. Lovecraft Country. Ah, sim, Isso, sim. tem É essa da série. HBO? Isso, é da HBO. Achei que era da Amazon. Tem essa série maravilhosa porque eles fazem algo muito interessante, que é pegar toda a história, né, do horror cósmico criada pelo H.P. Lovecraft, colocando no ponto de vista dos negros na década de 60, se não me engano, e mostrando o racismo, né, estrutural que aquelas pessoas sofriam junto com o horror cósmico. Assim, é fenomenal, vocês precisam conferir, e é basicamente isso, tá bom? Espero de verdade que vocês tenham gostado. Quem gostou, por favor, deixa aquele like, se inscreva no canal se for novo ou nova por aqui, ativa o sininho, porque eu sempre posto conteúdo toda segunda, quinta e sábado. Tô atrasadinho esses dias aí, mas prometo que tudo vai se organizar nesses próximos dias, tá bom? E só pra lembrar que a gente tá com esse quadro novo aqui, que é o Terror e seus derivados, que eu vou estar postando toda semana, explicando e falando sobre um tipo de subgênero diferente. Então eu conto com vocês no próximo vídeo. É isso, vou ficando por aqui, espero que todos estejam bem e até a próxima!